Nossa primeira convidada é a banana. Essa fruta mudou muito ao longo do tempo. Suas sementes eram mais duras e sua casca não era como é hoje, mas a principal diferença é, claro, o sabor. As bananas têm um sabor diferente de antes por causa de seus genes. E as bananas nanicas, mais conhecidas como bananas de supermercado, estão correndo risco. Há alguns anos atrás, elas correspondiam a 95% de toda a exportação de bananas, mas estão desaparecendo por causa dos fungos que infectaram as plantações. Teremos que cultivar um novo tipo de banana que provavelmente vai parecer sem gosto em comparação à que estamos acostumados. Você gosta de milho? Aqueles carocinhos saborosos e suculentos. Mas a versão do milho antes da reprodução seletiva não tinha caroços grandes, tampouco suculentos. Era um simples mato chamado teoscinto. Os caroços não tinham tamanho suficiente nem para alimentar um gato, quem dirá um humano. E não eram tão comestíveis também. A casca era dura, então ficava difícil acessar os caroços, a menos que você tivesse um martelo pesado para bater algumas vezes antes de abrir a casca. Felizmente, alguma pessoa inteligente começou a escolher as plantas de teoscinto que tinham caroços maiores. Ao contrário de seu ancestral, o milho moderno tem 4 vezes mais açúcar e não tem gosto de batata crua. Um mac and cheese sofisticado? Em 2016, a grande fabricante Kraft confessou ter mudado a receita original do famoso macarrão com queijo. Ninguém notou a diferença, mas as mudanças foram para melhor. Tudo o que eles fizeram foi substituir os corantes artificiais por condimentos naturais. Adicionaram páprica e açafrão da terra. Adoro torrada com abacate, mas elas seriam muito diferentes e muito menos cremosas e delicadas se não fosse a reprodução seletiva. Isso mesmo, tudo começou com os abacates silvestres. Esses carinhas eram pequenos, com apenas 7 centímetros de largura. Isso não seria problema, mas o tamanho da semente era exagerado. Sem brincadeira, quase não havia polpa. O abacate que compramos hoje nos supermercados equivaleria a 10 abacates silvestres. E pegar 10 abacates para preparar uma torrada não é o maior dos problemas. A casca da versão silvestre é dura demais para ser cortada, então você precisaria de um facão para preparar sua torrada. Esta aqui não é sobre sabor, mas sobre tamanho. E quando o assunto é chocolate, o tamanho importa muito. Infelizmente, no começo de 2010, o tamanho da barra de Snickers foi reduzido pela primeira vez em mais de 80 anos. O Snickers perdeu 11% de seu tamanho original, o que equivale a 30 calorias. No mais, continua sendo o velho Snickers que a gente tanto ama. As comidas do McDonald's têm praticamente o mesmo sabor onde quer que você vá, mas não em qualquer época. Em 1990, essa rede de restaurantes passou a usar óleo vegetal puro, mas se pudesse viajar no tempo, você poderia provar as fritas originais do McDonald's feitas em uma mistura de 93% de banha bovina e 7% de óleo de sementes de algodão. O clássico biscoito Oreo sofreu várias alterações também. Nos anos de 1990, a banha foi removida e substituída por gorduras trans. Cerca de 10 anos depois, essas gorduras trans foram substituídas por óleo vegetal. Aqui vai uma curiosidade sobre o Oreo. O recheio duplo não é duplo coisa nenhuma. Um professor de matemática, Dan Anderson, deu uma tarefa legal para seus alunos. Eles pesaram 10 Oreos comuns, 10 Oreos com recheio duplo, 10 Oreos com mega recheio e 5 wafers. A conclusão? Os Oreos com recheio duplo equivalem a 1,86 Oreos comuns. Adoro a textura macia do marshmallow. Antigamente, eles eram ainda mais fáceis de mastigar. O que temos hoje são aqueles travesseirinhos gelatinosos, né? Os de antigamente pareciam mais uma cauda, e essa cauda era extraída das raízes da planta marshmallow e misturados com coberturas diferentes. Eu sei que você não acredita que essa planta exista. O nome dela é super complicado de pronunciar, mas você pode lê-lo aqui na tela. E aqui está a foto da planta. Tá na hora de ficar chocado. Número 1. Não, a torta de maçã não foi inventada nos Estados Unidos. Ela está entre as receitas mais antigas registradas na Grã-Bretanha. Número 2. Algumas receitas de torta de maçã tinham carne de boi, de peixe e até aves. Parece estranho e até um pouco nojento, mas ok. Vamos falar sobre uma receita um pouco mais típica de torta de maçã, feita no ano de 1380. Você só precisa de maçã, tâmara, ameixa, pera, passas, algo parecido com canela, noz moscada, cravo, açúcar, sândalo e lágrimas de unicórnio. Brincadeirinha. A canela não era muito comum na época.
o açúcar era caro. Então, para adoçar tudo isso, as pessoas adoravam usar grãos do paraíso, mais conhecidos como melegueta, e não havia crosta comestível. A ideia surgiu algum tempo depois. Olá, reprodução seletiva! Aqui estamos nós de novo. Por volta do ano 4000 a.C., os pêssegos pareciam mais cerejas, até os chineses os domesticarem. Aqui está a pele de pêssego dos velhos tempos, encerada por fora, com pouco mais de 60% de polpa comestível, com uma semente enorme. Em 2022, não há ninguém vivo que tenha experimentado os pêssegos originais, mas cientistas afirmam que o sabor era drasticamente diferente, salgado e até parecido com lentilhas. Com o tempo, o pêssego evoluiu para uma fruta doce de casca fina, com uma semente relativamente pequena. Berinjelas. Hoje esse vegetal só tem um formato, mas antes tinha vários. Sabia que as berinjelas costumavam ser brancas e redondas? Mas elas não tinham uma cor só, podiam ser azuis e amarelas também. As grandes mudanças começaram quando esse vegetal foi domesticado na China, na Tailândia e na Índia. O sabor era diferente também, costumava ser amargo e ela era usada somente para fins medicinais. Credo! Se hoje não sou fã de berinjela, imagina antigamente! Ei, nem todas as mudanças foram para melhor. Infelizmente, jamais saberemos como era o morango original, mas estudos afirmam que ele era muito mais docinho antes de ser cultivado. É que na reprodução seletiva, os agricultores se preocuparam mais com o tamanho, já que os morangos silvestres eram minúsculos, e também com a resistência a condições externas. O formato dos morangos que conhecemos hoje é resultado da mistura de duas espécies, o morango silvestre original e o morango chileno, que foi levado para a França. Vamos viajar para a Pérsia do século X. Se você gosta de cenouras, nem tente procurar as alaranjadas. As versões originais eram brancas e roxas. O sabor era muito mais intenso e a aparência era diferente também. As originais eram mais finas. Alguns séculos depois, as sementes de cenoura foram enviadas para a Europa e reproduzidas seletivamente. O resultado foram as cenouras alaranjadas e muito menos amargas que temos hoje. Uma curiosidade, as cenouras baby não são uma espécie diferente. Elas são as mesmas cenouras, só que cortadas e moldadas. Ok, isso aqui se parece com um cacto. É tão esquisito que você não teria coragem de comer, né? Bem, ele é um ancestral do pepino. Esse carinha mudou muito com o passar do tempo. Tá vendo os espinhos? Alguns pepinos que conhecemos hoje em dia já não têm espinhos e têm casca lisinha, enquanto outros têm resquícios dos espinhos de seus ancestrais. Outra coisa, a versão antiga do pepino só tinha 4 sementes dentro, ao contrário de sua versão moderna. De qualquer forma, a principal diferença entre eles é que você não iria colocar fatias de pepinos antigos em sua salada. Eles eram tóxicos e não comestíveis. A história dos tomates é um pouco mais complicada, já que a evolução deles aconteceu em 2 fases. Tudo começou com seus ancestrais silvestres, que eram como cerejas minúsculas e tinham cores diferentes, tipo amarelo, roxo e verde. Os ancestrais silvestres evoluíram para algo que conhecemos hoje como tomate cereja. Ei, já percebeu que os tomates ficam com menos sabor a cada ano que passa? É porque eles perderam alguns de seus genes com o tempo. Essa é a desvantagem da reprodução seletiva. O segundo estágio começou quando as pessoas cultivavam tomates cerejas de modo que crescessem para render fatias perfeitas para um hambúrguer e um ketchup melhor. Por falar nisso, 200 anos atrás o ketchup era usado como remédio. Médicos acreditavam que os tomates tinham muitas propriedades medicinais e o ketchup também. Alguém disse ketchup? Acho que ele é o líder da nossa lista. Esse condimento não tem nada em comum com sua versão original. Para começar, não tinha tomates e era feito com entranhas de peixe, subprodutos de carne e grãos de soja. Em terceiro lugar, ele foi inventado na China e seu nome original era ketchup ou ketchup.